Se inscreva no canal e clique no gostei. O sol é para todos 4. Menos divertido. Mas a perspectiva de passar 9 meses reprimindo a leitura e a escrita me faziam pensar em fugir. Ao fim da tarde a maior parte dos meus planos de viagem já estava completa. Quando eu e o Gen fizemos uma corrida até a calçada para irmos falar com o Atticus, que vinha do trabalho. Não dei moleza. Tínhamos por hábito correr de encontro ao Atticus assim que o víamos lá ao longe dobrando a esquina do posto dos Correios. O Atticus parecia que tinha se esquecido da minha querela da hora de almoço. Estava cheio de perguntas em relação à escola. As minhas respostas eram monossilábicas e ele não me pressionou. Acho que a Calpurnia percebeu que o meu dia tinha sido mau. Isto porque me deixou vê-la enquanto preparava o jantar. Feche os olhos e abra a boca. Eu lhe dou uma surpresa, anunciou. Era raro ela fazer bolinho de carne. Dizia que não tinha tempo, mas estando nós dois na escola, o dia de hoje tinha sido fácil. E ela sabia que eu adorava bolinho de carne. Hoje, sentia sua falta, disse ela. A casa ficou tão vazia que antes das 2 horas tive de ligar o rádio. Porque eu e o Gen só estamos dentro de casa quando tá chovendo. Eu sei, disse ela mas um de vocês está sempre ao meu alcance. Nem sei bem quanto tempo passo chamando pela menina durante o dia. Bem, disse ela levantando-se da cadeira da cozinha. Acho que o tempo necessário para terminar uma travessa de bolinhos de carne. Agora vá cuidar da sua vida e deixa eu pôr o jantar na mesa. A Calpurnia abaixou-se e me deu um beijo. Eu saí correndo, pensando no que tinha dado nela. Ela quis fazer as pazes comigo. Foi isso. Como tinha sido sempre muito severa comigo, pelo menos tinha percebido o erro que estava cometendo. Estava arrependida, só que era teimosa demais para o admitir. Sentia-me esgotada por causa de todas as confusões daquele dia. Depois do jantar, o Atticus sentou-se com o jornal na mão e me chamou. Está preparada para ler, Scout? Deus enviou-me mais do que eu podia suportar e por isso fugi para a varanda da frente. O Atticus foi atrás de mim. Está acontecendo alguma coisa, Scout? Disse ao Atticus que não me sentia lá muito bem e que estava pensando em não ir mais à escola. Se ele não se importasse. O Atticus sentou-se no balanço e cruzou as pernas. Os seus dedos viajaram até o bolso do relógio. Ele disse que aquela era a única maneira de conseguir pensar. Esperou num silêncio cúmplice amigo, enquanto eu tentava reforçar a minha posição. Você nunca foi na escola e se deu bem. Por isso eu também vou ficar em casa. Pode me ensinar como o avô te ensinou, a tia tio Jack? Não, não posso, disse o Atticus. Tenho de ganhar a vida. Além disso, me mandariam para a prisão se eu te deixasse ficar em casa. Sendo assim, esta noite tome uma dose de magnésio e amanhã à escola. Afinal, acho que já estou me sentindo melhor. Bem que eu percebi. Agora, qual é o problema? Tintim por tintim, comecei a lhe contar as desventuras do dia. E ela disse que o Sam ensinou tudo mal. Por isso não podemos ler mais. Nunca mais. Por favor, não me mande mais para lá. Por favor, pai. O Atticus levantou-se e caminhou até a frente da varanda. Quando completou o exame, a glicina trepadeira voltou de novo para junto de mim. Em primeiro lugar, começou, Scout, você tem de conseguir aprender uma coisa bastante simples. Assim verá que se dará melhor com todo tipo de pessoas. Nunca conseguirá compreender totalmente uma pessoa se não ver as coisas do seu ponto de vista. Mas, pai, se não for capaz de se colocar na pele dessa pessoa e aí permanecer bastante tempo. O Atticus me disse que hoje eu tinha aprendido muitas coisas e que a própria senhorita Caroline também. Em primeiro lugar, ela tinha aprendido que não se devia emprestar nada com ninguém, mas que se eu e o Walter nos puséssemos na pele dele iríamos entender que ela tinha cometido um erro lógico. Não podíamos esperar que ela aprendesse tudo sobre Mycomb num só dia e não podíamos responsabilizá-la, porque ela não sabia. Mas é que assim ela já vai começar a me marcar. Queixei-me. Eu não sabia que não devia ter lido para ela e ela me culpou por isso. Atticus, eu não tenho de ir para a escola, né? Mal conseguia me conter para lhe dizer uma coisa. O Burrizel, lembra-se? Ele só vai para a escola no primeiro dia. A senhora da secretaria pensa que cumpriu a lei quando apontou o nome dele no livro de ponto. Você não pode fazer isso, Scout, disse o Atticus. Às vezes, em casos especiais, é preciso contornar um pouquinho a lei. No teu caso, a lei permanece inflexível. Sendo assim, tem de ir para a escola. Não vejo por que tenho de ir, quando ele não vai. Então ouça com atenção. O Atticus disse que os Ewells eram a vergonha de Mycomb já há 3 gerações. Desde quando ele se lembrava, nunca nenhum deles tinha tido um dia honesto de trabalho na vida. Disse-me ainda que num dos próximos natais, quando fosse se desfazer do pinheiro, me mostraria onde é que eles viviam. Eram pessoas, mas viviam como animais. Eles podem ir para a escola quando quiserem,
Isto quando mostrarem o mais pequeno interesse em querer uma educação, afirmou Atticus. Há formas de os obrigar a ficar na escola, mas é uma loucura forçar pessoas como os Ewells a se adaptarem a um novo ambiente. Se eu não fosse para a escola amanhã, você me obrigaria. Bem, vamos colocar as coisas da seguinte forma, disse o Atticus secamente. Você, senhorita Scott Finch, é uma cidadã comum e tem de obedecer à lei. Ele me contou que os Ewells eram membros de uma sociedade exclusiva apenas composta por Ewells. Em determinadas circunstâncias, o cidadão comum permitia-lhes judicialmente certos privilégios, apenas pelo simples método de fecharem os olhos a algumas das atividades dos Ewells. Primeiro ponto. Eles não tinham de ir para a escola. Segundo ponto, o Sr. Bob Ewell, o pai do Burris, estava autorizado a caçar e a manter presos animais fora da época de caça. Mas, Atticus, isso é mal, contrapus. Em Macomb County, caçar fora de época era, aos olhos da lei, considerado um pequeno delito, mas, aos olhos da população, era punível com a pena capital. É contra a lei. Sim, senhor, disse o meu pai, e é muito mal. Mas quando um homem gasta seu salário em uísque, os filhos choram com fome. Não conheço nenhum proprietário de terras daqui das redondezas que impeça o pai daquelas crianças de colocar a mão em qualquer peça de caça que lhe apareça pela frente. Mas o senhor, eu não devia fazer isso. Claro que não. Mas ela nunca vai mudar. Agora, vai continuar a não gostar dos filhos dele? Não, senhor, murmurei e aproveitei para adiantar o meu último argumento. Mas se continuar a ir para a escola, nunca mais vamos poder ler. Isso está mesmo te incomodando, não está? Sim, pai. Quando Atticus olhou para mim, reparei naquela expressão dele que me fazia sempre ficar na expectativa. Sabe o que é um compromisso? Perguntou. Contornar a lei? Não. É chegar a um acordo através de concessões mútuas. Funciona da seguinte forma, explicou. Se aceitar a necessidade de ir à escola, continuamos lendo todas as noites, como sempre lemos. De acordo? Sim. Senhor, vamos considerá-lo selado sem recorrer às formalidades habituais, sugeriu Atticus, quando me viu preparada para cuspir na mão. Quando abri a porta de rede da frente, o Atticus disse: a propósito, Scott, é melhor não comentar nada na escola sobre o nosso acordo. Por quê? Receio que as nossas atividades sejam recebidas com grande desaprovação por parte das autoridades competentes. Eu e o Gen estávamos habituados à linguagem jurídica do meu pai além disso, autorizados a interrompê-lo de forma a obtermos uma tradução, quando o que ele dizia estava além do nosso entendimento. O que, pai? Eu nunca andei na escola, confessou Traço, mas tenho a sensação de que se dissesse a senhorita Caroline que lemos todas as noites, ela viria atrás de mim e eu não a quero atrás de mim, entende? Naquele fim de tarde, o Atticus captou as nossas atenções, lendo seriamente colunas sobre um homem que permanecera sentado num pau de bandeira sem qualquer razão aparente. O que foi motivo suficiente para que o Gen passasse a tarde do sábado seguinte isolado na casa da árvore. Esteve lá sentado desde o café da tarde até ao pôr do sol e teria passado lá a noite se o Atticus não lhe tivesse cortado as fontes de abastecimento. Eu passei a maior parte do dia para cima e para baixo, dando-lhe recados, abastecendo-o de literatura, comida e água, além de levando-lhe cobertores para ele passar a noite. Quando Atticus disse que se eu não lhe prestasse atenção ele acabaria descendo. E assim foi. O resto dos meus dias de escola não foi lá muito mais promissor do que o primeiro. Em boa verdade, fazia tudo parte de um projeto interminável que, lentamente, foi se transformando numa unidade, e na qual o estado do Alabama gastou quilômetros e quilômetros de papel celofane, cartolina e lápis de cera, nos seus bem-intencionados, mas infrutíferos esforços para me ensinar dinâmica de grupo. Aquilo a que o Gen chamara sistema decimal Dewey acabou por estar implantado em toda a escola no final do meu primeiro ano, pelo que não tive hipótese de o comparar com outras técnicas de ensino. Só me restava olhar à minha volta. O Atticus e o meu tio, que fizeram a sua escolaridade em casa, sabiam tudo, pelo menos, o que um não sabia, sabia o outro. Além disso, não pude deixar de reparar que o meu pai servia há anos na Comissão Legislativa do Estado, eleito sempre sem qualquer oposição, alheio aos ajustes que os meus professores achavam essenciais ao desenvolvimento da boa cidadania. O Gen, produto híbrido de uma educação meio decimal e meio moderna, ao mesmo tempo, estupidificava e era repressiva para o aluno com as suas tradicionais orelhas de burro. Parecia trabalhar eficazmente sozinho ou em grupo, mas diga-se de passagem que o Gen não era lá o melhor exemplo. Não havia sistema pedagógico inventado pelo homem que conseguisse impedi-lo de chegar aos livros. Quanto a mim, eu nada sabia,
a não ser a informação que ia conseguindo reunir da revista Times e tudo a que pudesse colocar a mão lá em casa. Porém, à medida que ia sendo triturado impiedosamente pelo sistema escolar de Macomb County, não podia deixar de ter a impressão de que estavam me escondendo alguma coisa. Independentemente do que soubesse ou não, jamais poderia acreditar que aqueles 12 anos de tédio ininterrupto eram tudo que o Estado tinha em mente para mim. Durante o ano, e dado que saía 30 minutos mais cedo do que o Gen, que tinha de ficar até às 3, passava correndo em frente à casa dos Hadley, o mais depressa que podia, só parando quando alcançava a segurança da nossa varanda. Uma tarde, numa dessas corridas, houve alguma coisa que me chamou a atenção, de tal maneira que respirei fundo, dei uma longa olhada em volta, e voltei. Em cada uma das extremidades do terreno dos Hadleys erguiam-se 2 carvalhos americanos verdes. As suas raízes estendiam-se até a estrada, nela criando até uma pequena lomba. Algo numa das árvores despertou o meu interesse. Havia um pedaço de papel alumínio enfiado num buraco na casca do carvalho, um pouco acima do nível dos meus olhos, fazendo-me sinal, brilhando sob a luz daquele sol de fim da tarde. Fiquei na ponta dos pés. Rapidamente olhei em volta mais uma vez. Meti a mão no buraco e tirei 2 lâminas de chiclete sem os respectivos papéis de embrulho. O meu primeiro impulso foi metê-las na boca o mais rápido possível, mas depois lembrei-me onde estava. Corri para casa e fiquei admirando o meu saque na varanda. O chiclete parecia fresco. Cheirei e cheirava bem. Depois lambi-o e esperei um pouco. Oh, que não mata engorda, pensei, e meti o boca dentro num abrir e fechar de olhos. O inglês doblemente. Quando o Gen chegou em casa me perguntou onde é que tinha arranjado tamanho tesouro. Eu lhe disse que o tinha encontrado. Preste atenção. Não coma qualquer coisa que encontre, Scout. Mas isto não estava no chão. Tava numa árvore. O Gen resmungou qualquer coisa. Bem, tava, sosseguei-o. Tava enfiado numa daquelas árvores lá, sabe? Aquelas que ficam no caminho que dá pra escola. Cospe já isso. Já. E eu cuspi. De qualquer modo, também já estava ficando sem sabor. Tive mastigando-a toda a tarde e ainda não morri. E nem sequer tô doente. O Gen bateu com o pé no chão. Você não sabe que naquele local nem sequer devia tocar nas árvores. Vai morrer se isso acontecer. E você já tocou na casa uma vez. Isso foi diferente. Vai lavar a boca. Imediatamente. Ouviu? Não vou nada. Porque assim tiro o gosto da minha boca. Se não for, eu vou reclamar de ti pra Calpurnia. Preferi não arriscar um desentendimento com a Calpurnia. Por isso obedeci ao Gen. Por alguma razão, o meu primeiro ano de escola tinha provocado uma enorme mudança no nosso relacionamento. A tirania, injustiça e intromissão da Calpurnia na minha vida tinham esmorecido e dado origem a uns ternos murmúrios de desaprovação geral. Por mim, às vezes tentava evitar grandes apuros, só para não a provocar. O verão estava chegando. Eu e o Gen o aguardávamos com grande impaciência. O verão era nossa estação preferida. Significava dormir na rede da varanda. Ou quem sabe, tentar dormir na casa da árvore. O verão era sinônimo de tudo de bom para comer. Era uma paleta com milhares de cores numa paisagem queimada pelo sol. Mas acima de tudo, o verão era o dia. No último dia de escola a direção deixou a gente sair mais cedo e eu e o Gen fomos juntos para casa. Aposto que o Dio vem amanhã, comecei. Provavelmente só depois de amanhã, retorquiu o Gen. No Mississippi só deixam sair de férias um dia mais tarde. Assim que chegamos aos carvalhos da casa dos Hadley ergui o meu dedo para apontar pela 100ª vez para o buraco onde tinha encontrado o chiclete, tentando convencer o Gen de que o tinha encontrado ali. Foi então que dei por mim que estava apontando para outra folha de papel alumínio. Estou vendo, Scout. Estou vendo. O Gen olhou ao seu redor, esticou o braço cautelosamente, meteu no bolso um pequeno pacote reluzente. Corremos para casa na varanda da frente, pusemos-nos a observar uma pequena caixa feita a partir de diversos retalhos de folhas de papel alumínio tirado de embalagens de chiclete. Era o gênero de caixa onde vêm as alianças de casamento, de veludo púrpura com uma pequena fechadura. Subitamente, o Gen abriu a minúscula fechadura. Dentro da caixa estavam 2 moedas polidas e gastas, uma por cima da outra. O Gen as examinou. Refugies de índio, concluiu. 1906. E olha, Scout, uma delas é de 1900. Que legal. São mesmo antigas. 1900. Repeti. Diga-me. Cale-se um minuto. Estou pensando. Gen, você acha que há alguém escondido naquela casa? Além de nós não passa muita gente por ali, a não ser que sejam adultos. Oh, os adultos não têm esconderijos. Acha que devemos guardá-las? Gen, não sei mesmo o que fazer.
Scout. Pra quem é que íamos devolver? Tenho a certeza que ninguém passa ali por perto. O Cecil vai pela Rua dos Fundos e dá a volta na cidade para chegar na casa. O Cecil Jacobs, que vivia ao fundo da nossa rua, parede meia com os Correios, percorria mais de 1 quilômetro por dia para evitar a casa dos Hadley e a velha senhora Henri Lafayette Dubois. A senhora Dubois vivia 2 portas acima de nós. A opinião do bairro era unânime. A senhora Dubois era a velha mais cruel que alguma vez tinha vivido na face da terra. O Jean não passava na porta dela sem ter o Atticus por perto. O que acha que fazemos então, Jean? Até que provem em contrário. Achado não é roubado. Colher uma camélia de vez em quando. Beber um jato de leite morninho diretamente da vaca da senhorita Molde e Atkinson num dia quente de verão. Apanharmos uvas moscatel da videira de alguém. Tudo isso fazia parte da nossa cultura étnica. Mas com dinheiro era diferente. Digo uma coisa, disse o Jean. Vamos guardá-las até a escola começar e depois perguntamos se elas pertencem a alguém. Talvez pertençam a algumas das crianças do ônibus. Vá que ele estava muito ocupado e se esqueceu delas quando saiu da escola. Elas pertencem a alguém, disse o traço. Tenho certeza absoluta. Está vendo como elas foram polidas? Foram preservadas. Ok. Mas por que é que alguém havia de querer desperdiçar chiclete desta forma? Você sabe que não dura muito tempo. Não sei, Scout. Mas estas moedas são importantes para alguém. Como assim, Jean? Bem, refúgios de índio. Significa, portanto, que elas vêm dos índios. Tem magia de verdade. Traz boa sorte mesmo. Não é como comermos galinha frita quando menos estamos esperando. Mas coisas bem mais sérias. Como uma vida longa e saúde e passar nos testes semestrais. Isso sim, tem muito valor para algumas pessoas. Olha, vou colocar elas no meu baú. Antes de Eugene ir para o quarto, ficou olhando bastante tempo para a casa dos Hadley. Parecia estar pensando de novo. 2 dias depois chegou Odile com grande pompa e circunstância. Tinha vindo sozinho no comboio desde Meridian até Macomb Junction. Um título de cortesia já que Macomb Junction situava-se em Aboticounty, onde era esperado pela senhorita Rachel e pelo único táxi de Macomb. Tinha jantado no vagão-restaurante. Tinha visto 2 gêmeos siameses, unidos um ao outro, saírem do comboio em Bay St. Louis e continuou a contar as suas histórias apesar das nossas ameaças. Tinha abandonado aqueles abomináveis calções azuis abotoados até o pescoço e agora usava calças curtas com um cinto. Tinha engordado um pouco, mas não tinha crescido muito. E disse que tinha visto o pai. O pai do Jill era mais alto do que o nosso. Tinha barba preta pontiaguda, e era presidente das ferrovias Eliane. Até dei uma mãozinha pro maquinista durante algum tempo, exclamou Jill, gabando-se. Aí sim, e eu sou o Papai Noel. Jill, cala essa boca, disse o Jean. O que é que vamos brincar hoje? De Tom, de São e de Dick, disse o Jill. Vamos para o pátio da frente. Jill preferia os rover boys, porque eram 3 papéis de respeito. Estava claramente farto de ser o nosso homem dos papéis secundários. Oh, já tô farta desses, respondi. Estava farta de fazer o Tom Rover, que no meio do filme perde subitamente a memória e desaparece do argumento até o final da história, altura em que é encontrado no Alasca. Inventa um para nós, Jean, sugeri eu. Já tô farto de inventar. Vejam só. Os nossos primeiros dias de liberdade e já estávamos entediados. Por este andar já imaginava o que é que nos traria o resto do verão. Caminhamos até o pátio da frente, onde o Jill fixou o olhar no fundo da rua, mais precisamente para a fachada lúgubre da casa dos Hadley. Isso me cheira a morte, disse. Cheira mesmo. Estou falando sério, continuou, quando eu lhe disse para ficar quieto. Então quer dizer é que você consegue cheirar quando alguém está para morrer? Não. O que quero dizer é que consigo cheirar as pessoas e dizer-lhes se vão morrer. Foi uma velha que me ensinou. O Jill se inclinou e me cheirou. Jean, Louise, Finch, vai morrer dentro de 3 dias. Jill, se não ficar quieto, te bato nessas bochechas. Agora tô falando sério. Calem-se, retorquiu Jean. Estão agindo como se acreditassem em suga-vida. E você age como se não acreditasse. Atirei. O que é um suga-vidas? Perguntou Jill. Nunca caminhou à noite numa estrada deserta e passou por um local quente? Perguntou Jean a Jill. Um suga-vida é alguém que não consegue ir pro céu e que fica apenas vagando pelas estradas desertas e se você tiver o azar de cruzar com ele, então quando morrer transforma-se num, e depois passa a andar à noite sugando a respiração das pessoas. Como é que podemos evitar cruzar com um? Não pode. Ameaçou Jean. Eles às vezes estendem-se ao longo da estrada. Final da parte 4.